pessoal, aqui é o Leonardo Feitosa, sejam bem-vindos à segunda aula da semana da Doma Racional. Durante essa semana estou mostrando um método de doma que desenvolvi para conquistar a confiança de cavalos e moares logo no primeiro dia de iniciação. Com essa metodologia é possível se fazer a monta pelo logo na primeira sessão. Conquistar de forma mais rápida a confiança de um cavalo e um moar me permitiu trabalhar um número maior de animais diariamente e até mesmo economizar tempo para outros afazeres. E o mais importante nisso tudo é que eu não preciso desgastar fisicamente o meu animal a ponto de ele se entregar pelo cansaço. Cumprido o objetivo do dia, libero o animal para o seu descanso. No dia seguinte, esse animal estará muito mais disposto a trabalhar comigo. Conquistar a confiança do animal na iniciação facilitou e muito a continuidade do processo de doma e treinamento. Essa metodologia deu tão certo que já foi validada por inúmeras pessoas que passaram pelos meus ensinamentos. Pessoal, meu nome é Fabiano do Carmo Rosa, sou conhecido como Fabianinho. Sou daqui da cidade de Toques do Mogi, Minas Gerais, sul de Minas. Estou aqui no meu rancho Pingo d'Água. Desde criança, eu venho mexendo com cavalo. Meus 10 anos eu domei meu primeiro cavalo e domava naquela doma antiga, a doma tradicional. E domei vários cavalos na doma antiga. Ficavam uns cavalos até bom de boca, mas ficavam um cavalo cosquento, uns cavalos pulador. E foi aí que eu comecei a ver que eu precisava de um outro emprego, porque o cavalo não estava dando para mim sobreviver. Foi aí então que eu fiz concurso da prefeitura, passei. Hoje, há 10 anos, eu sou motorista de ambulância, mas nunca larguei aquela paixão por cavalo, E sempre continuei assim, domando um cavalo, pegava um cavalo para domar nos finais de semana. Até que um dia, em 2014, a Laila, minha filha, viu um vídeo do Leonardo Feitosa, no YouTube, a Doma Racional, me chamou e mostrou o vídeo, a gente começou a assistir e vi que, em poucos minutos ele domava um cavalo, e eu levava meses, para domar um cavalo. Aí então começamos a seguir, o Leonardo Feitosa, e foi aí que um dia eu decidi fazer o curso online. Depois que eu fiz o curso online e fui praticando em casa, pegando cavalo de amigos para domar e fui praticando, eu vi que era tudo mais fácil, não precisava judiar do cavalo. Foi aí que o curso online mudou a minha vida. Por que mudou a minha vida? Hoje eu ainda trabalho com ambulância, mas estou com 6 cavalos aqui em casa domando. Estou indo num aras domando mais de 10 bichos, e entre potro, cabrestiano e tudo mais. Tem outros aras procurando para que eu dê assistência. Tem aqui na minha cidade 10 cavalos na fila, esperando, porque eu não tenho espaço e eu gosto de mexer sempre com 10 bichos para poder dar qualidade. Eu decidi fazer o vídeo nessa égua porque essa égua foi domada na doma antiga, quase que amputaram a língua da égua, e essa égua ela ficou no centro de treinamento, tudo, o cara trabalha certinho, só que essa égua não aceitava pegar na boca. Foi aí que o dono dela decidiu parar de mexer na égua e trouxe para cobrir do meu cavalo, para pôr a égua para criar. Foi aí que eu decidi fazer um desafio, pegar a égua para mostrar para ele que eu desensibilizava a boca da égua. E tá aqui o resultado. Essa égua tá com 30 dias em casa, trabalhando, e tá aqui, essa égua ela nunca parou de rédea solta, você soltava, ela dava no galope. E o curso online mudou minha vida. Hoje eu tô com essa fila de espera aí, tô pensando seriamente em abandonar o serviço da ambulância e seguir minha vida no mundo do cavalo, que hoje eles estão pagando a minha conta já, Pago a faculdade da Laila aí, medicina veterinária, que é caro, já estou pagando com os cavalos e pretendo daqui em diante seguir minha vida domando, É o que nós gostamos de fazer. Valeu, obrigado, tamo junto.
Na aula anterior, antes de começar a explicar o meu método, mostrei algumas formas erradas que as pessoas acabavam adotando ao iniciar o processo de doma. E pode ser que isso também esteja acontecendo com você. Por isso, definitivamente, você deve evitar essas formas erradas de fazer a sua doma. Também mostrei que antes de iniciar a doma na prática, você precisa conhecer um pouco sobre psicologia e comportamento equino. Conhecer mais a fundo o cavalo será fundamental para entender suas reações quando estiver tendo contato físico com ele. Então, recomendo fortemente que você pause este vídeo e assista a aula 1, para que a aula de hoje faça sentido para você. Antes de começar a nossa aula, quero agradecer a vocês que participaram da aula passada, compartilharam o nosso vídeo e deixaram os seus comentários e as suas perguntas. Tá? A sua pergunta é muito importante e a minha resposta para você, inclusive, é mais importante ainda, porque isso vai te dar um norte para que você saiba exatamente o que você quer aprender, e isso vai facilitar, né, na hora que você for dar continuidade. Fico muito satisfeito em observar que uma comunidade está sendo formada e muito engajada com esse conteúdo. Muito bem, ontem eu falei para vocês que existia um segredo e que eu ia contar esse segredo para vocês. Na verdade, não é segredo nenhum, é uma técnica, né? Se você seguir essa técnica corretamente, você vai conseguir sucesso na sua doma. Bem, eu falei para você que era o pulo do gato, e realmente é. Qual que é o pulo do gato? São os 3 pilares da doma, né? O que a gente chama do código de ética dos cavalos, que é confiança, lealdade e trabalho em grupo, e é exatamente isso que eu vou explicar para vocês hoje. Bem, se houver algum erro no processo da doma, significa que você não trabalhou bem dentro desses 3 pilares. Eu vou detalhar os pontos principais desses pilares para que você entenda o que eu estou falando. O primeiro pilar é a confiança. Você notou que desde o primeiro dia eu tenho repetido bastante essa palavra? Pois é, tudo começa com ela. Para você conquistar a confiança de um cavalo, preciso trabalhar 2 pontos principais no início da doma, que são medo e cócegas. O cavalo naturalmente vai ter medo do homem. Nós somos os únicos predadores de olhos frontais bípedes, ou seja, que anda sobre 2 patas. Então, ter medo do humano é natural para um cavalo. E vamos precisar desse medo para domá-lo. Você vai entender isso mais adiante. Vamos lá. O segundo ponto é a retirada de cócegas. O que chamamos de cócegas, na verdade, é um tato hipersensível, principalmente nas regiões de virilha, canela, barriga, pescoço. Os cavalos defendem muito essas regiões porque são vulneráveis a ataques de predadores da natureza. Então também é natural essa defesa. Para conquistar a confiança de um cavalo é preciso trabalhar esses 2 pontos, medo e cócegas. Um cavalo totalmente chucro naturalmente terá medo de mim. E para trabalhar esse medo, solto o animal no redondel. Sendo ele chucro, é muito provável que ele fugirá de mim facilmente. Assim acontecendo, só tenho que acompanhar o animal no redondel, sempre me atentando aos seus sinais de comunicação, né, que são indicativos de aproximação, que são apontar a orelha de dentro para o domador, lamber e mastigar. Ele vai fechando o tamanho do círculo e começa a baixar a linha de pescoço no sinal de relaxamento. A essa altura, algo já mudou na cabeça do cavalo. Começou totalmente tenso, imaginando que seria predado, mas como a minha atitude não foi predatória, o mínimo que ele sabe é que eu não sou um predador. Ao realizar os primeiros toques, eu vou fazendo com que ele perca esse medo. Afastando o medo, eu já consigo ganhar alguma confiança para trabalhar as cócegas do animal. Então eu consigo me aproximar. À medida que consigo tocar as suas regiões vulneráveis, vou aumentando a confiança entre nós. Está então conquistado o pilar confiança. Antes de passar para o segundo pilar, que é lealdade, quero lembrar o quanto é importante que o cavalo tenha medo e cócegas, né? Se você assistiu à primeira aula, deve lembrar o quanto citei um dos erros que prejudicam a doma ao criar potros jovens como mascotes.
Potros criados nessas condições costumam a não ter medo e nem cócegas. Mas você deve estar se perguntando, mas isso não é bom? Não, não é bom. Um potro desses, quando é colocado no redondel, costuma não caminhar para lugar nenhum. Ele não tem medo de você, não tem motivo para fugir de você. E o pior é que isso acontece exatamente igual quando você monta nesse animal. Para fazer esse animal se movimentar dentro do redondel vai dar muito trabalho. Você terá que botar muita energia e muita atitude. E como esses animais não estão acostumados com esse tipo de ação, eles começam a ser reativos. Eu costumo fazer uma analogia comparando esses potros com aqueles meninos de 18 anos criados pela avó. Eles, a vida inteira, tiveram só acordo. E quando fizeram 18 anos, a gente botou ele trabalhar e assim a gente arrumou o conflito. Espero que tenha ficado bem claro que precisamos que um cavalo tenha medo e cócegas para que a gente possa trabalhar na doma. Então agora vamos falar do segundo pilar, que é lealdade. À medida que você vai intensificando esse trabalho no redondel, vai aumentando a confiança desse animal em você. E vai chegar a um ponto que ele vai querer estar próximo de você, se sentirá mais protegido. Lembra que na aula anterior foi dito que o cavalo é um indivíduo gregário que prefere viver em grupo para aumentar a sua chance de sobrevivência? A partir desse momento que esse cavalo quer estar perto de você, deixa você tocá-lo por inteiro, fica em pé em cima dele, pega nos pés, passa de baixo, você estará conseguindo a lealdade desse animal. Ele estará aberto ao aprendizado. Essa seria a conquista do segundo pilar. Bem, agora vamos falar do terceiro pilar, que é o trabalho em grupo. Eu conquisto o terceiro pilar quando minhas ações convencem um cavalo a trabalhar comigo. Na prática, seria eu conhecer o limite de aprendizado desse animal e trabalhar em cima da sua capacidade. Quando sei a hora de parar um treino, estou mostrando ao animal que a tarefa acabou ali. E no dia seguinte eu terei um animal muito mais disposto a trabalhar comigo, porque não exigi nada além da sua capacidade. E quando assumo essa postura de persuadir e não a de coagir um animal a trabalhar comigo, eu conquistei o terceiro pilar. Esses são os três pilares que eu considero importantíssimos para o sucesso da doma. E se você parar para pensar, todos os problemas e dificuldades que giram em torno da doma fazem parte de um desses três pilares. Se você não sabe, por exemplo, trabalhar o medo de um cavalo, você tem um problema no pilar da confiança. Se você não consegue tocar em todas as regiões vulneráveis do corpo do animal, ou até ficar em pé sobre ele, você tem um problema no pilar da lealdade. E a não conquista desses dois primeiros pilares vão impedir você de desenvolver o terceiro pilar, ou seja, conseguir fazer com que vocês trabalhem em grupo. Ao falar sobre esses três pilares, principalmente no primeiro e no segundo, eu descrevi como costumo trabalhar na prática a iniciação de um cavalo chucro. Você já deve ter assistido alguns vídeos práticos meus realizando a iniciação de um potro, mas sempre recebo perguntas me indagando se esse é o meu padrão de doma, ou seja, se sempre toco o animal para correr no redondel antes de fazer a aproximação, ou se sempre faço a dessensibilização conforme aparece nos meus vídeos. A resposta é depende. Adoto esse padrão de tocar o animal no redondel antes de uma aproximação quando chego até mim cavalos mais dominantes e que nunca foram cabrecheados. Com a experiência que tenho hoje, procuro sempre simplificar o meu trabalho. Antes de começar a iniciação, logo nos primeiros contatos com o animal, consigo fazer uma leitura do que está por vir. Se o cavalo já aceita cabresto e não foge de mim, não perco muito tempo tocando esse animal no redondel. Vou direto para a dessensibilização. Mas vou gastar mais tempo num cavalo que chegue até mim, que seja medroso, que seja mais dominante e que nunca recebeu cabresto. Normalmente, nesses casos, eu coloco um cabresto nesse cavalo antes de iniciar o trabalho e isso vai me facilitar depois. E dependendo da situação, antes de sensibilizar com os pés e mãos, faço um trabalho prévio com o stick de doma, né? É aquela sacolinha plástica ou bandeira. É por isso que repito
que aprender a domar não é só assistir os vídeos de doma na internet. Se aprende a domar quando se aprende a fazer uma boa leitura do seu cavalo, quando se aprende a se comunicar com ele. Se consegue isso estudando psicologia e comportamento animal e pondo a doma em prática. Quando se fala em doma, logo vem na mente a imagem de um cavalo dentro de um redondel. Mas vou mostrar agora para vocês que a doma começa muito antes de um redondel. Quando você escolhe um bom garanhão, uma boa matriz e inclusive uma boa receptora de embrião. Quando eu falo na escolha de uma reprodutora, de um garanhão e inclusive de uma receptora, é porque essa mãe de aluguel vai dar àquele potrinho que tem uma ótima genética tudo o que ela conhece, né? Então o potrinho, quando nasce, absorve todo o padrão de comportamento da sua mãe, seja a sua mãe natural ou a sua mãe adotada, que é o caso da receptora. Então, a gente busca em animal essa qualidade genética e esse bom padrão comportamental. Outro ponto interessante é que existe uma técnica chamada imprint, que o ser humano entra na vida do potrinho desde que ele nasce. Então ele vai ser manuseado desde o primeiro momento até ele dar a primeira mamada na égua. E esse trabalho é feito durante aproximadamente 30 dias, até que você possa soltar esse potro e ele viver naturalmente. Mas o homem já entrou na vida dele de uma forma positiva. A prática dessa técnica explica que logo nas primeiras horas de vida de um potro, ele entende que o ser humano não representa perigo. Isso vai facilitar o manejo desse potro para a vida inteira. Mais recentemente, alguns centros equestres passaram a cabrestear e manusear o potro já no momento do desmame. Isso tem trazido grandes benefícios para o animal, não somente quando ele completa a idade de ser domado no redondel, mas muito antes disso. Outra forma que é bastante feita em alguns centros equestres é cabrestear e manusear os seus potrinhos na hora do desmame, né? Quando você começa a desmamar os potrinhos em casa. E isso tem trazido grandes benefícios para o animal, não somente quando ele completa a idade de domo no redondel, mas muito antes disso. Mas o alerta é que esse animal seja manuseado e solto a pasto para desenvolver e não se torne aí um bicho de estimação, um mascote. Mas digamos que chegou para a doma um animal que vivia solto a pasto, pouco contato com o ser humano, e com esse animal também posso realizar um manejo de pré-doma para facilitar o processo na doma propriamente dita. Posso começar trazendo esse animal até o redondel, acompanhado de outros animais, que a gente chama ali de madrinha, para podendo ambientar ele, né? E na primeira oportunidade colocar um cabresto com um cabo de arrasto, para que ele possa ir pisando e que isso vai me facilitar depois na hora do cabresteamento. Se for possível, é muito importante que você cabresteie esses cavalos dias antes da iniciação. Você terá um animal com um controle muito maior do focinho e que já sabe sair da pressão da sua mão. O que eu quero que você entenda com tudo isso que eu estou passando para você é que você pode tornar o processo de doma muito mais fácil quando você começa um pouco mais cedo. E esse processo todo, além de ser muito prazeroso, vai intensificar a sua relação, né? A relação homem-cavalo, tão importante para a consolidação da confiança na doma. Então, para você que assistiu até aqui, deve estar aí ansioso para assistir uma aula prática, né? Querendo me ver trabalhar na prática. A boa notícia é que amanhã eu vou levar um cavalo para o redondel e vou fazer uma aula prática para vocês, tá? O passo a passo de iniciação de um cavalo. Agora, isso é uma coisa importante que eu tenho para falar para vocês e uma sugestão. Às vezes, o cara fez aqui o curso inteiro da Semana da Doma Racional ou fez o curso online inteiro. Então a pessoa sai querendo pegar o cavalo mais chucro que achar pela frente. E eu não acho isso legal. A minha sugestão é que você pegue um cavalo manso e que você pratique esses movimentos de
passar perna, de ficar pulando num pé só, né? Você aprender posicionamento de mão. Então você começa a praticar num manso para quando você pegar um cavalo chucro, você ter muito mais facilidade, você ter passado, né, por aquela experiência. Então isso vai facilitar muito a sua vida. Bom, mas antes de terminar essa aula de hoje, eu quero responder aqui algumas dúvidas. Eu vi que alguns alunos estão comentando sobre o meu curso online de doma. Primeiro, quero esclarecer que a Semana da Doma Racional é o que você está participando gratuitamente, não é o curso online de doma. Essa é a semana de estudos com ensino de fundamentos que envolvem a doma. É um tipo de material que você não encontra para assistir num simples vídeo de doma que tem na internet. O objetivo desse estudo é tornar você uma pessoa consciente de que para se chegar a um nível elevado de doma, seja profissional ou não, você só precisa estar disposto ao aprendizado. A doma é simples e acaba se tornando fácil à medida que você estuda e pratica. Se você não tem nenhuma experiência, pode soar para você que domar um cavalo é difícil, mas não é, eu te dou certeza disso. Basta dedicação. Pense no que você aprendeu só em 2 dias de aula. Bem, a gente está finalizando a aula de hoje. Por enquanto, eu gostaria que você deixasse aqui os seus comentários, as suas dúvidas e me informando se esse conteúdo está sendo útil para você. Vou fazer o possível para responder cada uma delas. Bem, então, como eu já tinha dito antes, amanhã a gente vai para o redondel com um cavalo. Vamos fazer tudo o que a gente falou hoje, passo a passo, e vai fazer você, na prática, entender melhor tudo o que a gente viu. Tá? Então, pessoal, até amanhã. Obrigado. Tamo junto. Valeu.